Olá! Um pronunciamento polêmico do presidente do Tribunal Superior Eleitoral deixou o meio jurídico de orelha em pé. Gilmar Mendes disse que a lei da ficha limpa parece ter sido feita por bêbados. Apesar de ter sido muito criticado, o ministro afirmou que só quis dizer que a lei foi mal feita. E para falarmos sobre esse assunto, o programa Entrevista recebe aqui o professor de Direito Alexandre Azevedo, que é também técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigada pela vinda do senhor aqui. Eu que agradeço, Luciano. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com você e também com o telespectador. A gente que agradece, que está sempre solícito, né, a todos os nossos chamados. Bom, professor, uma frase dessa, né? A gente sabe o que ele quis dizer, mas é um pouco assim perigosa às vésperas das eleições municipais em outubro. O ministro Gilmar Mendes, ele é conhecido, né, exatamente por essas frases de efeito, frases até mesmo bastante ácidas, né, e que geram polêmicas exatamente por conta disso, né. Eu, pessoalmente, não concordo com a forma como foi pronunciado, embora também guarde as minhas críticas e as minhas reservas com relação à lei da ficha limpa. Bom, ele fala que quis dizer que a lei foi mal feita, tem carências e que não deve ser canonizada. E não quis causar nenhuma polêmica, mas a polêmica já foi causada, todos os juristas já estão falando sobre isso. Gostaria de saber do senhor se o senhor concorda, acha mesmo que a lei foi mal feita? Sim, a lei possui várias imperfeições, né? Por exemplo, ela vende ali para o eleitorado de forma geral, Luciano, que vai se retirar da vida pública o político corrupto, quando isso não é verdade. O político corrupto ele pode se tornar inelegível ali por um período de 8 anos, às vezes um pouquinho mais, né, dependendo da situação concreta, mas logo depois ele está de volta e ele poderá se candidatar e o eleitor poderá votar nele. Então, o que realmente retira o mal político da vida pública é o voto do eleitor, né? Ou melhor dizendo, é o não voto do eleitor nessa pessoa. Se o eleitor não votar nele, ele não voltará à vida pública. Agora, a partir do momento que o eleitor, né, decide votar numa pessoa que seja corrupta, essa pessoa vai, infelizmente, assumir os cargos públicos e vai voltar, né, a dirigir o nosso país. E já aconteceu e tem acontecido. Foi o caso de Fernando Collor. Temos mais exemplos, né? Além dele. Temos vários, né? O Fernando Collor, vamos pensar na família Sarney toda, sempre muito acusada, muito apontada, né? Alguns outros que foram presos, inclusive, né, em operações e depois se candidataram. O Valdemar da Costa Neto, né? Que foi aquele escândalo do mensalão, aí depois foi preso, foi afastado, ele volta e termina preso de novo. E se ele se candidatar algum dia, voltar a se candidatar, é perigoso ele ter voto e ele ser eleito. Então, é uma questão de cultura política que nós, eleitores, precisamos ter. E talvez essa cultura melhorasse se, no caso, essas pessoas, né, comprovou ali, corrupto, não pudessem mais ser elegíveis. Mas nós temos uma questão constitucional nesse ponto, né? Porque não existe pena de caráter perpétuo no Brasil. Então, a partir do momento que eu edite uma lei que diz, olha, o político corrupto não poderá nunca mais se candidatar. Essa será uma pena de caráter perpétuo e será proibida pela nossa Constituição Federal. Aí fica complicado, né? Porque em 8 anos, será que a pessoa se corrige? Eu acho que não, né? Embora eu acredite, né, sempre, né, numa segunda chance, mas olha só, a gente volta de novo daquele ponto. A pessoa é corrupta, o problema não é ela se candidatar, é o eleitor votar nela. Para mim, a lei não pode tutelar a vontade do eleitor ao ponto de retirar a responsabilidade do eleitor com relação aos políticos corruptos. Se ele vota no político corrupto, ele é tão responsável quanto os atos de corrupção que ele vier a praticar. Entendi. Bom, voltando ao ministro Gilmar Mendes, essa frase, né, que ele falou que a lei da ficha limpa parece ter sido feita por bêbados, ela surgiu durante uma sessão de corte, em que estavam sendo analisadas contas rejeitadas de prefeitos, né, que são candidatos às eleições. E justamente foi durante essa sessão que ele disse, porque, na opinião dele, é incoeso, né? No caso, os prefeitos podem ter as contas rejeitadas, mas continuam candidatos e outros não.
Gostaria que o senhor explicasse para a gente por que o prefeito pode ter a conta rejeitada e ainda assim ser candidato. Bom, vamos lá, né? O artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei, Lei Complementar 64/90, que foi alterada pela Lei Complementar 135, a chamada Lei da Ficha Suja, né? Lei da Ficha Limpa, ela estabelece lá que será inelegível a pessoa que tiver suas contas rejeitadas, né, por órgão competente. E aí ele fala que o órgão competente para julgar as contas será o Tribunal de Contas, seja Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas dos estados ou Tribunal de Contas da União. Só que a Constituição Federal, ela diz que os mandatários, né, os chefes do Poder Executivo, são julgados pelo parlamento respectivo e não pelos tribunais de contas. Então, houve aqui uma discrepância entre a letra da Constituição Federal e a letra da Lei Complementar 64 de 90. Qual que deve prevalecer? E aí o Supremo, corretamente, na minha opinião, decidiu que quando se tratar de chefes do Poder Executivo, o órgão competente, de acordo com a Constituição Federal, é o parlamento respectivo. Quanto aos demais administradores, secretários, né, ministros ou qualquer pessoa que receba recursos públicos, o órgão competente será os tribunais de contas. Então, só para eu entender, no caso do prefeito, é o Tribunal de Contas do município que deve analisar? O Tribunal de Contas do município faz uma análise, encaminha para a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores que dá a palavra final. Então, se não houve problema no TCM, ele pode se candidatar. Ainda que tivesse havido algum problema no TCM, mas a Câmara de Vereadores não tendo decidido ainda, ele permanece elegível e ele poderá se candidatar. Então, no caso de prefeito, né, ficar bem esclarecido, no caso de prefeito, quem vai julgar? A Câmara de Vereadores. No caso de governador, quem julga? A Assembleia Legislativa. No caso de presidente da República, quem dá a palavra final? O Congresso Nacional. Daí uma incoerência da lei, né? Por isso que surgiu toda essa polêmica. Isso. Alexandre, a gente vai continuar falando, né, sobre a lei da ficha limpa. Ela pode sofrer alteração ainda para esse pleito? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Entrevista volta com o tema Lei da Ficha Limpa. O ministro Gilmar Mendes disse que a lei parece ter sido feita por bêbados. Polemizou o assunto. Estamos aqui com o professor de Direito Alexandre Azevedo, né, para comentar sobre a lei, se foi mesmo mal elaborada, né? O ministro quis dizer isso, né, que foi mal feita, tem muita carência, muita incoerência. E nós havíamos falado aqui antes, se essa lei ela pode sofrer alguma alteração até o pleito ou não? Não dá mais tempo? Não, essa lei não pode sofrer alterações para esse pleito eleitoral agora, né? Para ela ser alterada, qualquer alteração em lei, né, que regulamente o processo eleitoral, só pode acontecer até um ano antes das eleições. O que aconteceu agora foi uma interpretação do Supremo Tribunal Federal da lei de acordo com a Constituição.
né? Muitos estavam interpretando a Constituição a partir da lei. E veio o Supremo e falou, olha, pera lá, eu vou interpretar a lei a partir do texto constitucional. E apenas isso que o Supremo fez. Muitos profetas do caos, né, estão dizendo, acabou com essa lei. Gente, foi apenas um inciso, uma linha, melhor dizendo, uma linha dessa lei que foi julgada inconstitucional, né? E parcialmente inconstitucional. Então não acabou assim com essa lei, né? A lei permanece e ela vai surtir muitos efeitos ainda. E eu faço essa reiteração. E essa linha, só para a gente não passar adiante, Sim. foi justamente essa da rejeição de contas. Exatamente essa da rejeição, exatamente que isso. nós falamos no primeiro bloco, que é, no caso, a conta do prefeito, se tiver sido tudo ok com o TCM, continua candidato, né? Continua candidato. A palavra final ali será da Câmara de Vereadores. Sim. Né? Então, olha a situação que a gente pode ter. O Tribunal de Contas dos municípios pode chegar e falar, olha, oriento, né, pugno aqui pela desaprovação das contas do prefeito. A Câmara de Vereadores pode aprovar. Ou pode acontecer o contrário. O Tribunal de Contas do município pode dizer, olha, eu pugno, eu oriento, eu dou o parecer pela aprovação das contas do prefeito. A Câmara de Vereadores pode desaprovar. Então, essas situações ficam agora a cargo exatamente da Câmara de Vereadores. Então, no caso, o único item que foi considerado inconstitucional foi esse. É isso. Agora, né, para corrigir essa situação, os defensores, né, que a lei deveria ficar como estava, que a decisão do Supremo é errada, gente, é simples resolver isso. Basta uma emenda à Constituição Federal, né? Esse assunto pode ser emendado, pode ser alterado na Constituição Federal, dizendo que o Tribunal de Contas é que dará a palavra final sobre as contas dos chefes do Poder Executivo. É simples assim. Polemizou demais um assunto que tem solução, basta sim ali alterar, né, a Constituição Federal. É um assunto alterável. E jogou uma poeira no ventilador danada depois dessa declaração, né? Mas o fato é que apenas houve essa mudança, né? Agora, eu já perguntei para o senhor se essas mudanças valeriam ou não valem, né? Só foi esse item considerado inconstitucional e pronto. A lei permanece a mesma até dia 2 de outubro. E ele foi parcialmente só. Então, o resto da linha G ainda continua em vigor. Apenas um pedacinho dela, a parte final, que falava que seria julgado pelo tribunal, os prefeitos também, e os chefes do executivo, de forma geral, seriam todos julgados pelos tribunais de contas, que foram considerados inconstitucional. Só isso. Bom, outro item polêmico, né, que o ministro Gilmar Mendes fala sobre a lei da ficha limpa, é que ele considera que, diz o seguinte, que alguém que foi excluído de alguma entidade profissional fica inelegível. Na opinião dele, um absurdo, um exagero. O senhor concorda? Vamos por partes, né? O que ocasiona essa exclusão? Vamos imaginar que você faz parte ali do Conselho de Jornalismo, né? Existe alguma entidade nesse sentido, né? O Conselho Regional de Jornalistas. Vamos pegar que tem a OAB, né? Nos estados e etc e tal. A pessoa que comete alguma falta ética ali, ela pode ser excluída desse conselho e aí ela não poderá mais exercer aquela profissão. Né? No caso de advogado, no caso de jornalistas. Médicos também. No caso de médicos. E aí vem a lei da ficha limpa e fala, olha, essa pessoa, né, que foi excluída desse órgão, ela não pode exercer a profissão dela e não pode se candidatar também. Então, ela colocou ali de forma geral. E aí, o seguinte, o que ocasiona essa exclusão? Vamos pegar no caso do Marcelo Caron. Sim. Ele foi excluído ali, por quê? Porque exerceu mal a medicina. Né, fazia algo, tudo. Não tem a ver com questões públicas. Né? O erro dele ali foi uma questão particular, estava exercendo a medicina sem ter a qualificação necessária para aquilo. Vamos lembrar que ele exercia, né, cirurgia plástica sem ter especialidade para aquilo. Ele era médico, mas não tinha especialidade. Isso. Então ele foi, né, excluído ali desse conselho. E outros profissionais que podem ser também. Nesse ponto, eu concordo com o Gilmar Mendes, que eu acho que houve ali um certo exagero. Ele fala, inclusive, que é a lei tentando ser Deus. A lei, ela tenta barrar, na verdade ele fala, não a lei tentando ser Deus, mas quem criou a lei, né? Querendo ser Deus ali, porque pegou algumas situações
aleatórias e colocou, porque não houve, por exemplo, nenhum levantamento de pessoas que foram excluídas dessas entidades. Mas né? a lei, Alexandre, fala que é inelegível para o resto da vida ou não? Não, ela estabelece ali um prazo de 8 anos. Então, essa pessoa foi excluída desses órgãos, ela fica inelegível a partir daquela decisão por mais 8 anos. Ah, agora sim. Né? Também não é, né? Igual... Não é ad eterno ali. É, porque né? é inconstitucional. Mas olha só o que a gente pega. A pessoa que foi condenada por crime, ela fica inelegível pela duração da pena, né? Então vamos imaginar que ela ficou condenada a 12 anos de prisão, mais 8 anos de inelegibilidade. Ah, então eles dois não ficam no mesmo tempo. Não fica no mesmo tempo. Então, nesse caso aí da condenação, no exemplo que eu dei, vai ficar 20 anos né, inelegível. Bom, só para constar aqui também que a frase do Gilmar Mendes, né, que é o motivo de estarmos aqui entrevistando o professor, também não repercutiu bem na OAB. O presidente da entidade, né, Cláudio Lamáquia, disse que o ministro deveria reconhecer e apoiar todas as iniciativas de aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Há controvérsias, né, o professor mesmo falou que realmente foi mal usada, né, a palavra que ele usou não foi boa. Eu já fui num congresso, Luciana, em que o palestrante, advogado, ele falou, olha, a lei da ficha limpa foi excelente para os advogados, porque deu mais trabalho para eles. De um certo modo, judicializou mais as questões eleitorais, né? Porque em várias hipóteses dela, ela prevê que uma decisão judicial pode suspender liminarmente a inelegibilidade. Então, acabou levando uma corrida, né, aos tribunais, aos juízes, não só eleitorais, mas em todos os ramos do Poder Judiciário, para conseguir uma liminar suspendendo a inelegibilidade. Ou seja, né, deu mais dinheiro ali. É bom que, né, mais trabalho para os advogados. Uma coisa é certa, essas eleições municipais vão ser bem judicializadas, né, eu acho que mais do que as outras. E eu acho que isso vai ser fato, né, devido também à lei da ficha limpa. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Não é a última vez, vai vir muito aqui ainda até as eleições. Obrigada por nos atender. Eu que agradeço, Luciano, me colocando sempre à sua disposição. Qualquer coisa, pode entrar em contato, virei imediatamente. Ok, muito obrigada. Sobriamente ainda, tá? E a gente está colocando o contato aqui do Alexandre, né? Um contato. Tem alguma dúvida com relação às eleições? O que eu posso fazer de propaganda ou não? Posso colocar adesivo no carro? Ele sabe tudo. A gente vai colocar aqui embaixo, pode entrar em contato. Pode, né, Alexandre? Pode. Então tá bom, a gente vai colocar. Muito obrigada e obrigada a você também pela participação, pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.